Então, primeira coisa que a gente vai falar, não só sobre esse Mercúrio retrô, ou esse eclipse, ou o eclipse que vai acontecer daqui a alguns dias, o que aconteceu há alguns dias atrás, não, é o que acontece, né, como a gente pode usar esses sinais, né, para aproveitar e não ser, né, derrubada da onda e levar um caldo. Eu acho que a metáfora é essa. Por quê? Vamos lá, vou começar do eclipse passado. O eclipse passado, eclipse lunar, ele tá, e eu acompanho o Yubi, né, porque vocês sabem, quem me conhece sabe, o Yubi é maravilhoso, eu adoro o Yubi. E ele é muito direto, então, pegou esse eixo, vai mexer nisso e bababá, e daí eu acerto as coisas que eu vou falar e as coisas que eu vou mexer comigo e com o que está em pauta, de acordo com o que os astros estão mostrando que está mais fácil de lidar. E isso não é só porque os astros estão mostrando, na verdade, é porque se está trazendo, é algo que eu acho também no nosso pessoal, então, do pessoal para a comunidade, né. Então, o que de subjetivo está aparecendo na nossa realidade, a gente está com capacidade para lidar com aquilo. E sim, do subjetivo que a gente está com capacidade para lidar, no coletivo. Então a onda é, né, mais fortona. Então, vamos começar a falar desse para trás, por exemplo, vai ser como exemplo, porque daí qualquer um que aparecer, qualquer Mercúrio retrô, etc., qualquer eclipse, vai ser a forma, pensamento que eu escolho para direcionar. Esse daí, que foi um eclipse lunar, né? E o eclipse lunar, ele tem algumas características diferentes. É quando a lua que é ocultada, então, está associado com emoção, com passado, com segurança, e daí vai o eixo, né? Porque é o Sol em contraponto com a Lua. Então, o que acontece? É que mostra aquele eixo muito claramente. E o eixo desse, no geral, e depois aonde que é o seu eixo, né? Então, no geral, foi relações, ainda está sendo, né? Está sendo forte isso. Então, não é só aquele oi sumida, né? Oi sumida, é meio de praxe, oi sumida. Mas é para a gente perceber aonde que a gente está numa zona de desconforto, porque eu não acho que seja zona de conforto, nas nossas relações. E daí, então, esse eixo fala de relações num âmbito muito grande. Então, não é só nas relações afetivas, nas todas as relações sociais, de amizade, com família, profissionais, até contrato. Então, e contrato também no energético não é só aquele que você assina, né. Então, o contrato que você combina com os outros, né. Ai, gratidão eterna, isso é contrato, entendeu. Então, ficar, eh, com um olhar laser, né, na zona de desconforto, aonde que é aquele limite dentro das relações que mexe comigo. Será que não está na hora da gente, né, começar a falar aonde está o limite? Aonde aquilo incomoda? Mas o outro vai buscar terapia também, entendeu? É mais ou menos isso, tá todo mundo. Então, com essas, não é previsão, mas é com esse, eh, estado, né, de padrão coletivo aparecendo, esse estado dessa zona de desconforto nas relações.
E essas coisas muito relacionadas à Lua, é é o que a gente achava seguro, né. Eh, e pode ser uma alteração, um ajuste só, entende? E se tá tudo no complô positivo para te ajudar a olhar com mais, objetividade, ou com mais firmeza, entendendo melhor as suas coisas, sem ficar muito reativo ou temeroso, com medo, então coloca mais consciência naquilo. Por isso que eu chamei para a gente falar disso. A questão não é um Mercúrio retrô que começou por um acaso hoje, que, então não pode tal coisa. Na verdade vamos aproveitar o movimento para fazer e tirar a caipirinha de limão já, sem a limonada, ou uma limonada suíça. Vamos melhorar aquilo, já que tá, né, surfa. Já que tá, surfa. Por quê? É o eclipse lunar, ou a gente coloca a culpa, né, então é culpa do eclipse, então, nossa, eu tô assim mesmo, tô dando patada. Não é culpa do eclipse, você tá dando patada porque você tá se sentindo machucado, então vamos resolver esse machucado? Ou vamos continuar gerando mais patadas e daí mais machucados e as relações desmoronam, entende? Então, esse tipo de coisa é aproveitar o que está acontecendo para esse aprimoramento interno. E por quê? Não está acontecendo só comigo. Então, se é um coletivo, eu não vou conseguir, no meio do terremoto todo daí que está acontecendo, segurar tudo. Eu vou precisar segurar as minhas prioridades. E cada um vai segurar as suas. E isso é bom. Isso é bom, como coletivo. Bom, esse é eclipse, né. E o Mercúrio? Meu Deus, o Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado parou a vida. Não, não parou a vida coisa nenhuma, né. As pessoas se sentem mais, eh, com ansiedade, ou desatenta. Parece que é um paradoxo. Tá tudo na ponta sabe, na ponta do pé? Tipo, em atenção, tá com tanta atenção que acaba perdendo os detalhes. E o Mercúrio pede para a gente ficar alerta, mas presente, que é diferente, né. Ficar em alerta não é ficar estressado, ficar presente e atento é diferente. Então, quando a gente sentir esse aumento de estresse, a gente se está estressado, a gente está no mecanismo de ansiedade, está não pensando direito, está priorizando o fuga ou luta, né, então é reação. Então, se esse, período apresenta mais desafios, é mais presença, ainda, né, é olhar com mais cuidado, com mais atenção e mais detalhamento, rever as coisas, né, antes de fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve mais, principalmente no Mercúrio retrô, em qualquer deles. E daí, eh eh, me falaram, né, no personário, me perguntaram: "Ah, então, que tal você falar sobre as pedras?" Eu publiquei, até saiu já as 3 cristais para manter a calma durante o Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque é presença, é calma, é serenidade, né. Não é para abafar, é para olhar, mas olhar com presença, né. Estar no aqui e agora, que é, né, vou repetir a mesma coisa, mas é aquela coisa, os efeitos mais negativos, a confusão mental, mal entendido, o estresse, etcétera, é quando a gente não está em presença. E como que a gente percebe? Primeira coisa é a respiração.
Tá respirando aqui em cima, já não está em presença. O seu corpo está falando isso para você. Então, esse viver em presença, a Zizi mesmo perguntou para mim: "Ai, Simone, quantas vezes?" Eu falei para ela e lembro toda vez isso. 527, ó, agora, ó, 528, toda vez que lembrar. Porque é assim, né? Esses é, momentos de chacoalho, de revisão, etc., mas parece que a gente está colocando o armário para baixo para ver e começar a separar. O que, que vai para a próxima, né, estação, ciclo? O que não vai? Eu quero que vá. Esse daqui ainda dá um jeito, vou mandar fazer. Ai, tem umas coisas assim. A gola aqui, vou mandar fazer gola V, eu vou colocar um brilho assim e vou, entendeu? Tentar mais uma vez. É isso. É esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala para a calma, é a calma da serenidade, para olhar com e cuidar da nossa, e a gente estava falando isso antes, nossa saúde mental e emocional também, não só física, né. Então, a calma é fundamental para isso. Então, essa estabilidade, nada é permanente no nosso universo. Essa é uma coisa. A única coisa certa é que não tem nada permanente. Então, eh, qual é o movimento e eu vou contra, né, vou resistir e vai doer mais. Os astros e os movimentos ajudam, porque eles dão um spoiler, e daí você, tá vendo, já sabia disso? Já não vou reagir, né, o spoiler é bom por causa disso, dá uma mostrada, né. E também tem ferramenta, lógico, tem essa do artigo que eu escrevi, que é Os 3 Cristais, que eu vou dar spoiler para vocês, que eu falei, eh, ametista, sodalita e o quartzo transparente, tá. Quartzo transparente vai em tudo, né, então só para a ametista, por causa desse estado de sabedoria com humildade, né, a sabedoria de saber quando usar as coisas, saber utilizar o que já se tem conhecimento, humildade para saber que não se sabe tudo também. A sodalita, ela ajuda a sintonizar nossa forma racional, ou seja, vamos lá organizar, né, e focar em prioridades, lembrando que a prioridade é você mesmo, primeiro, você é luz, né, e não o Wi-Fi. Então, o que, que é que eu faço primeiro? Não que não tenha segundo, terceiro, quarto, né? Mas o que, que é que precisa da minha atenção agora? E o quartzo transparente, porque primeiro que ele é maravilhoso, ele é divino, maravilhoso, né? Mas para qualquer situação, mas especialmente porque ele traz a representação da evolução. Então, sempre tem uma base, mas sempre não, sempre é muito tempo, mas geralmente tem uma base mais opaca e ela vai ficando mais clara e cristalina na ponta, né? É o símbolo de evolução para a gente. Então, fora isso, a gente vai ter o próximo eclipse, que é o eclipse solar. A gente teve o lunar, vai ter o próximo eclipse, que é o solar. E o solar, é, ele mostra o nosso poder de escolha. Então, olha só, e eu falo, que interessante. Então, aqueles lugares desconfortáveis nos nossos relacionamentos, em todos eles, né, aonde eu vou deixar que isso, eh, que estava me incomodando, seja mais claro e eu defina melhor isso. Se tem ajuste, faço ajuste. Se não tem o ajuste, o que eu vou fazer se não tiver esse ajuste? Como que eu quero, o que eu gostaria, o que eu intenciono para o meu futuro. Aí a gente tem o eclipse solar, que é justamente poder de escolha, né? Poder de escolha. Então, ele traz também eventos do passado, mas
E aquele achismo do controle que a gente acha que tem, né. Aonde que está o nosso poder de escolha dentro desse local que a gente não tem controle nenhum. Todo mundo tem responsabilidade. Então, se você cuidou bem dessas relações e elas te nutrem, não te sugam, você tem espaço de ser você mesma, de ser autêntico, autêntica, fica todo mundo ator principal da sua própria vida, né. Quando a gente tem dificuldade com isso, que eu tenho que ser ator principal na vida de todo mundo, é meio, né, se for ator principal na vida da Maria, né, muito provavelmente ela vai ser a mocinha e ou você a vilã, né, é principal também. Então, que tipo de poder de escolha que a gente tem? Como que a gente vai escolher viver a nossa história? Como que a gente vai, influenciar o nosso campo? Como que a gente está contando o que aconteceu e isso te constrói até aqui, o que fez você aprender, entende? Então, quando a gente vê: "Nossa, então, o eclipse, a culpa do eclipse é porque você já está no lugar de vítima". Ah, eu teve até uma colega que falou: "Ah, eu não faço nada no Mercúrio retrô". Meu Deus do céu, aproveita o Mercúrio retrô para fazer o que ele faz melhor, revisar, olhar com atenção e presença os detalhes. "Ai, não assino nada", né, para a vida. Não é assim. O que eu posso fazer de melhor com o que está acontecendo, né, de frequência no meu campo e no campo do coletivo. Era mais fácil quando a gente ia lá se isolar lá no alto do Himalaia? Não acho, né. Mas como comunidade, se isso está se apresentando, é porque é isso que a gente tem capacidade de fazer de um outro modo, um modo mais não negativo, mas mais poderoso, inclusive. A Zizi voltou, se voltou? Então, agora você chegou aí saiu do carro, voltou para cá, mas era isso, gente. Fala comigo então. Eclipses, Mercúrio retrô, mas sabe que uma coisa bem interessante é que, não precisa ser uma coisa coletiva, você pode trazer para o pessoal também. Eu vou pegar aqui, espera aí, espera aí, cadê? Lá no Persol, igual quem não tem, eu vou colocar aqui no site do Personare, aí, no site do Personare você pode fazer o seu, porque eu faço isso, tá, eu faço o meu e olho o meu. E o meu, aí ele mostra ai, tá aqui, não vou conseguir mostrar porque tá em outra coisa. O meu, quando eu entro, ele mostra o que está acontecendo, não só, o eclipse, Mercúrio retrô e não sei o quê, mas específico para mim. Esses 2 dias, ó, você vai estar danada de sincericida. Aí eu vou saber que eu tô danada de sincericida e vou lembrar que o silêncio é de ouro, né. Então, esse tipo de coisa ajuda, né, ajuda muito. Então, olha, e vai e não pensa assim que é de
Porque antes eu pensava, tá, eu vou ser bem sincera, eu achava assim, que era tipo: "Ai, tá escrito na pedra", não tá nada escrito na pedra, né. É uma influência e como você vai lidar com isso, aí é escolha. Aí a gente entra num outro campo, que é a diferença entre destino e livre-arbítrio, tá. Tem para quem não vê diferença, acha que então, se eu assinar um contrato a partir de hoje ou até daqui a 20 dias, porque acaba o Mercúrio vai voltar a andar, a paralisar de andar para trás, né, na nossa perspectiva, porque é perspectiva, ele não anda para trás, mas do ponto de vista da Terra, né, então é percepção nossa, né, então dentro do tudo que a gente falou de dimensão, etcétera, percepção está aí para falar que é isso mesmo. O que acontece, na nossa perspectiva, ele vai começar a parar de andar para trás e começar a andar para frente lá para o dia 25, a gente está no dia 1º, né. São 3 semanas sem assinar nada. É bastante tempo. Não, gente, para a vida. Se eu pudesse, vou tirar É. folga, vou lá, né. Não é assim? Então, a questão é, destino é quando a gente acha que isso está escrito em pedra, e daí você se vitimiza, acha que as coisas acontecem com você, e você não tem absolutamente nem É, e não é responsabilidade. assim, né. Não é assim, Os né, a gente astrólogos mesmo dizem que os astros inclinam, mas não determinam, né. lógico. A Então gente tem a possibilidade de fazer escolha e de usar esse Mercúrio retrógrado de uma forma positiva, né. exato. E é Agora se ficar isso. com medo, aí é que pode Aí cair no negativo, né. o medo paralisa e o medo deixa a gente no automático, É. né, e no automático você não está pensando, a gente já falou disso várias vezes, no automático você só está reagindo. Então a questão é presença, né, percepção. Então, não é que você vai domar o Mercúrio. Então como que eu faço para não, deixa o Mercúrio do jeito dele, você que vai surfar, é bem diferente. Utilizar aquela potência de uma forma produtiva. Ótimo. O que que é que ele me ensina? O que que é que está facilitando? E se eu usar o que está facilitando, eu vou a favor da corrente e não contra. E daí, eu já assinei, teve o contrato do próprio Personari, que ficou pronto no Mercúrio retrógrado, e eles falando: "Ai, você quer revisar?" Eu falei: "Revisar, e se eu revisar muito bem, eu assino, porque daí eu fiz o meu trabalho de revisão, de olhar o detalhe", Uhum. entende? Porque é isso, não é que você não pode alguma coisa, poder você pode tudo, essa é a minha fala. Agora, vai ser auspicioso se você olhar com mais atenção? Sim. Você vai perceber, se você tiver com presença, aqueles detalhes que se você estiver correndo para assinar até ontem, só porque ontem o Mercúrio não estava retrô, oxe, fala sério, entendeu? Então, a questão é destino quando você não está vendo, não está vendo as potências, as suas possibilidades, usando a favor tudo o que aparece no seu campo, né. Porque, ai, quando as coisas acontecem, então uma coisa horrível aconteceu, caí doente. Várias das pessoas falam, tá, minha, eh, uma querida falou assim: "Ah, então, você acha que, ah, fulano fez febre?" Eu falei: "Nossa, gente, faz câncer. Qual que é a dificuldade de fazer febre?", É. né. Então, é assim, se a gente não sabe que é esse potencial que a gente está exercendo, a gente ainda vai ser guiado pelo vitimismo. As coisas estão acontecendo com você, né. Não, eu estou olhando tudo o que está acontecendo e vou fazer escolhas melhores a cada momento, que é isso que a gente faz. Eu falo
E o controle tem um pé bem pesado nesse... Quando a gente olha, pelo menos na minha vida, eu olho assim, quando está acontecendo as coisas muito ao mesmo tempo, e geralmente acontecem as coisas ao mesmo tempo, não vem de conta-gota, vem de balde, né? É verdade. Né? Parece o terremoto, que é a minha percepção de a Terra está balançando. O que você acha seguro não é tão seguro assim, né? O que você sabe a zona de conforto que falam, que eu acho que é a zona de desconforto, o que você acha que está ali ad eterno, o sofá da sala, e você não olha, e aquela relação tá danosa, né? Não tá saudável. Então, o que é que eu posso fazer com aquilo? Não olhar mais isso como o sofá da sala. Então, tá chamando, tá vindo para você olhar, olha, faz o trabalho, né? Faz o trabalho, porque só de saber não vai mudar, vai ajudar, né? Ter consciência, a percepção é o primeiro passo, e é um passo maravilhoso que a gente tem que celebrar sim, mas não é o único, né? O passo que funciona aqui no 3D é a ação, pequenas atitudes, sim, né? Mas qualquer ação leva para um movimento mais saudável. A gente estava falando lá antes de começar a gravar, da cuidadoria, porque é cuidado com mentoria. Porque sou eu, né? E eu gosto de cuidar de gente. Eu adoro, inclusive. Então, o que acontece? Olha o efeito que está acontecendo na determinada área que a gente fez, né? Eu fiz de cada um, inclusive, para olhar com cuidado e perceber o que está vindo do subjetivo, do subconsciente, que está apto, você está apto para mudar. Esse, e junta com o passinho de formiguinha, é o que interessa. Percepção e o passinho de formiguinha, a ação. E é um efeito dominó. Quando a gente está no coletivo, que é bem interessante, isso no pessoal, no coletivo, imagina que está todo mundo olhando e falando, gente, eu estava no aniversário do Jorginho, de 1 ano ontem. Gente, que eclipse é esse que caiu na minha vida? Pessoas que não falavam isso nunca. Por quê? A percepção disso está aumentando. Fala, nossa, olha só. Então, nós, como coletivo, e isso é lindo, estamos nos tornando mais sensíveis às ondas dos padrões coletivos que podem ser mudados. As relações podem ser mais saudáveis. E isso é legal. A gente passou por tudo, sim, relações, mulher principalmente, né? Relações super tóxicas, super abusivas, e a gente nem sabia que era. Não tinha a mínima noção. E daí, você olha a relação da sua avó, era o normal, né? O normal era dar a mão na palmatória. Lembra da minha avó? Foi professora, ela fazia isso. Eu sei que ela fazia, porque ela me contava. E quando ela era jovem, ela tuf, régua de madeira na mão das crianças. Entendeu? Então, e não é a mesma história mais. A gente evolui como coletivo. Os passos do coletivo são mais demorados? Lógico, é uma massa de gente. O nosso é demorado para a gente mudar um padrãozinho. Então, olha para o coletivo e fala, gente, o coletivo aqui
está olhando as relações e querendo modificá-las para relações mais saudáveis. Que lindo! Honra esse movimento. Faça parte desse movimento, fazendo a sua parte. Não precisa lá. Adoro levantar uma bandeira, tá? Vai por mim, adoro. Mas se você fizer a sua, oxe, sabe? Você faz a sua ondinha, a onda de frequência, ela não tem fim. Então, esse lugar que a gente está falando de eclipse, Mercúrio retrô, qualquer possibilidade de mudança que se apresente para a melhoria, para facilitar o nosso próprio movimento interno, oxe, muito bem-vindo. Né? Então, olhar o que está acontecendo, não só aqui, mas no coletivo e falar, essa ondona eu vou pegar junto. Porque eu muito escolho pegar junto. Né? E é isso. Esse coletivo que se apresenta nos astros é essa ondona. A gente pode estar numa baía separada e não sei o que, mas não saber, agora a gente está globalizado, a gente sabe. Sim. Né? Oxe, o Yubi fala, o Yubi conta. Né? E daí, falando um pouquinho do Yubi, é muito engraçado, né? Porque eu mando as coisas pra ele, tipo, ai, sai daqui da minha cabeça. Porque ele tava falando assim, ele, no eixo 1 e 7, então, no coletivo relações, e para esse eixo, relações. Eu falei, ai, credo. E daí ele coloca assim, e não adianta falar credo, eu, ai, credo 2. E é engraçado, né, porque quanto mais você olha, mais você quer participar daquele coletivo. E não mais aquele, nossa, eu vou me isolar, então eu vou passar 24 dias trancado no quarto. Por causa do Mercúrio retrô, não vou fazer nada. Não. Bora lá. Bora fazer. Bora olhar. Bora enfrentar, né? Porque daí não fica nem tão grande assim, sabe? Que aquilo que a gente reprime, esconde, né? E coloca no porão, vira monstro, né? Então, olha no olho e fala, então é isso. De vez em quando eu dou uma suspirada e falo, ai, gente, mas todas as relações ao mesmo tempo. Ufa! Calma. Daí, aí eu vou falar, uso a sodalita, sabe? Faço uma meditação linda com a sodalita para falar, tá, são todas as relações, qual que eu vou mirar primeiro? Né? Qual que eu vou mirar primeiro? E tem relações, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Bom. Fala, Maria Ângela, você abriu, fala. Não, é porque você está falando que é para gente, para não parar de fazer as coisas, né? Como você puxou a música do Vando, veio na minha cabeça a música do Cazuza, O Tempo Não Para. Então, o tempo não para, sabe por quê? O paralisar é paralisar de medo. Entendeu? Nossa, então não pode assinar contrato, então não vou nem olhar. Não, é para olhar, mas é para olhar com presença, né? Agora, o paralisar é isso, medo paralisa. Só que o excesso do medo paralisa, a falta do medo a gente arrisca. Então, tem uma medida ali de ficar atento, né? De que eu vou atravessar a rua, eu vou olhar de um lado para o outro. Sem o medo, eu atravesso e puf, tomatinho, eu falo. A piadinha do tomatinho. Mas, com excesso, eu não saio de casa. Então, a questão é, qual é a minha medida? Qual é o meu passo que eu consigo dar?
Agora não, estou vibrando no medo, então vamos cuidar desse medo. Então é isso que você veio aparecer para você, para cuidar do medo, né? Para rever isso. O que se apresenta, não interessa o quê. Então, o destino, talvez, o destino, eu falo que é um livre-arbítrio no outro setor, o setor mais alto da montanha, setor o superior, sabe? Porque foi escolhido que eu ia encontrar com a Maria, com a Marilza, entendeu? Foi. Eu, lá no meu eu superior, falei, vou encontrar. Agora, o que eu vou fazer com isso, aí é o livre-arbítrio daqui, 3D. Mas não deixa de ser escolha. Eu só não lembro da escolha. E daí a gente chama de destino. Né? É só. Mas porque eu não lembro, ainda assim é escolha. É igual eu falei pro Gabriel uma vez. A gente tava falando de... Ele faz faculdade de engenharia, eu acho um absurdo não ter física quântica, é a mãe louca, né? Porque eu acho mesmo, como assim faz uma faculdade, não tem física quântica? Então... Qual engenharia? Não, engenharia ele faz... Qualquer engenharia tem a civil no começo, né, tal, a física, tal, e não tem nem uma entradinha de física quântica. Só se você for de física... Eles ficam só na matemática, né? Fica. Então, engenharia é meio caretona, né? Aí falei para... Estava falando isso para ele, daí ele me solta, assim... Não, eu estava falando da experiência da dupla fenda, que já faz 100 anos. Eu falei, então, não é possível que não tem livro dizendo isso ainda. Não é possível, né? No setor de humanas, ok, mas pelo amor, né? Ai, mãe, não acredito, mas isso não pode ser experimento. Eu falei, experimento comprovado há 100 anos. Mas eu não vejo, eu não acredito. Eu falei, então, aí você, uga-uga, vai ali, que nunca viu eletricidade. Eu falo para você, eu vou mexer naquele negocinho ali, e vai, puf, acender a luz. Milagre? Não, né? Não é porque você não entende. Que você não tá vendo, não existe. É a mesma coisa. As escolhas que a gente faz, tem escolhas em outros setores, em outras amplitudes, que eu não lembro de ter feito, mas eu tenho certeza que eu fiz, porque se está se apresentando, você vê o efeito. Lembra da aula de dimensões? Você vê o efeito. Isso não quer dizer que não exista. Aliás, detalhe para Mariusa. Você não assistiu, Mariusa, mas está na plataforma, tá? Se tiver dificuldade, você me fala. Então, a questão da percepção do que está acontecendo, tanto no pessoal, o que se apresenta dentro daqueles tópicos que estão em alta agora, né, em trend no astral, e daí você vai ver o que é que você escolhe ou tem vontade de mexer, porque é escolha. O que talvez não seja escolha é quando a gente resiste e não mexe em nada. Talvez aconteça, eu não sei, mas esse relacionamento em especial eu não quero mexer, mas vou mexer no outro. Talvez seja um bom movimento. Pelo menos você está se movimentando de alguma forma. Está fazendo a sua escolha. Porque é no coletivo. Mas a única coisa que eu não aconselho é o fugir. É o paralisar. Né? Porque, além de tudo, você perde a oportunidade de melhorar aquela área específica da sua vida. E isso é bem importante, porque o coletivo está se mexendo, né? Para ver. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar. Vou parar de gravar, mas coloca a dúvida aqui e a gente conversa, tá?